História de Joana d'Arc ditada por ela mesma. Psicografia de Hermance Dufour. Vinha ao mundo em Domremy, cidadezinha pobre perto de Vancollers, filha de Jacques Stark e de Isabelle Dex, sua esposa. Minha mãe só era conhecida em Domremy pelo nome de Romer. Eu explico. Jean Romer era um honesto lavrador de Domremy. Um dia, quando ele ia colher galhos no bosque Chesno, encontrou uma menina abandonada, que devia ter uns 6 anos. Ele soube por ela, não sem tristeza, que seu nome era Isabelle Dex, e que os bourguignons tinham-na expulsado do vilarejo de Marseille, ou Marseille, após terem massacrado seus pais, que eram Amargnacs. Acho que é essa a pronúncia. Penalizado quanto ao futuro dessa criança, e não podendo pensar em abandoná-la, visto que o céu a tinha confiado a ele de uma maneira tão evidente, Jean a levou para casa e a educou como se fosse alguém de seu próprio sangue, apesar de já ter 2 filhas, Jeanne e Améline. Quando a menina já estava em idade de se casar, ele a uniu a meu pai, que já estava fixado em Domremy há algum tempo, e como dote deu-lhe a choupana onde nasci. Eu já tinha então 3 irmãos, Jacquemin, Jean e Pierre, bem como uma irmã chamada Isabelle. Meus pais, pobres e honestos, só puderam oferecer-me uma educação compatível com a situação deles. Aprendi a costurar e fiava quando não estava cuidando dos animais com minha irmã. Desde minha infância fui educada dentro de importantes sentimentos de devoção e de amor por meu legítimo soberano, bem como de uma imensa raiva pelos ingleses. Raiva que só fazia aumentar os danos da guerra e os comentários, muitas vezes exagerados, sobre as crueldades que eles infligiam continuadamente a todos aqueles que se mantinham fiéis a seus soberanos, principalmente contra os infelizes camponeses, sempre as primeiras vítimas da guerra. Homens, mulheres, velhos, até crianças, todos comentavam diariamente sobre as desgraças do infeliz Charles VI, que estávamos longe de responsabilizar pelos males que afligiam a França. Males que atribuíamos principalmente à culpada Isabelle de Bavière, mulher desnaturada que soube livrar seu coração de sentimentos que até mesmo os animais mais ferozes não conseguem reprimir, e que os esqueceu a ponto de arrancar da cabeça de seu filho uma coroa da qual ele era o legítimo herdeiro. Os infortúnios sem fim que os franceses experimentavam não puderam diminuir a adoração que eles tinham por Charles VI, nem o fizeram perder o título de rei bem-amado, o predicado mais nobre que um soberano possa cobiçar, e que ele guardou para a eternidade. Não nos cansamos de festejar as virtudes do jovem Delfim Charles e de suas grandes qualidades que pareciam anunciar para a França um futuro brilhante, se um dia ele viesse a subir ao trono de seu pai. Minha família, meus companheiros e eu, em particular, não parávamos de enviar aos céus fervorosas preces para abrandar sua cólera, para obter a expulsão dos inimigos e o restabelecimento do legítimo soberano.
Um dia eu tinha 13 anos. Estava fiando, sentada sob um carvalho no jardim da casa de meu pai, quando escutei uma voz que me chamou. Não vendo ninguém, pensei ter sido o engano da minha imaginação, mas a mesma voz se fez ouvir alguns segundos depois. Vi então, numa nuvem resplandecente, São Miguel, acompanhado de anjos do céu. Ele me disse para rezar e confiar, pois Deus libertaria a França e que, dentro em pouco, uma moça, sem contudo dizer seu nome, seria um instrumento do qual ele se serviria para perseguir os ingleses e repor a França sob a autoridade de seus legítimos reis. Com essas palavras, eles desapareceram, deixando-me num profundo espanto, e muito assustada com tal visão, eu dediquei incontinente minha virgindade a Deus. Vendo-me pensativa, minha irmã Isabelle, que acabava de chegar, disse-me sorrindo: "O que você está fazendo aqui, sua preguiçosa? Olhando para o ar, não seria melhor continuar sua costura?" Minha irmã era um pouco mais velha do que eu, e eu era dotada de uma personalidade forte e de um raro bom senso. Nunca guardei segredo dela. Assim, não hesitei em lhe confiar o que tinha acabado de acontecer-me, com a firme decisão de seguir seus conselhos. Após ouvir minha história, ela disse que eu estava louca, que provavelmente eu tinha adormecido com a alma muito preocupada com os problemas da França, que esta visão era somente uma criação da minha imaginação muito fértil. Constatando que eu persistia em negar todas as suposições que pôde fazer para abalar a minha convicção, ela disse então que acreditava de boa fé, mas que me aconselhava a não comentar com ninguém sobre essa aventura. Segui seu conselho. Não se falou mais sobre isso e esse caso logo caiu no esquecimento, mas não por muito tempo.